Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Nós acabamos de chegar de um culto de ensino abençoado ali na nossa congregação. Nós estamos falando, sobre a escatologia bíblica, a volta de Cristo. E nós entramos aqui rapidinho para deixar uma palavra de Deus para o coração de todos os irmãos que vão assistir essa live. Uma noite um pouquinho fria aqui em Campo Grande, glória a Deus por isso. Quero mandar um abraço aqui para o meu irmão Christian. Eita, Christian, saudade de você, viu? Deus te abençoe, Christian. Um jovem aí valoroso, que nós cremos que o Senhor tem uma grande obra. Deus te abençoe, Christian, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos felizes nesta noite, alegre, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado, pelos livramentos de Deus, até aqui, como disse o profeta Samuel, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Meus irmãos, eu vou ler um texto aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14. Mateus 14, versículo de número 22. Vou deixar aqui essa reflexão bíblica para o seu coração nesta noite de sexta-feira e que você venha tomar posse dessa palavra em nome de Jesus. Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Está escrito assim, E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se é tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximou-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Deus abençoe pastor Márcio César, a minha irmã Mônica, que Deus te abençoe, Mônica, te amo, viu? Meus irmãos, o texto que nós lemos aqui nos fala acerca do milagre extraordinário que Jesus Cristo fez andando sobre o mar, acalmando uma tempestade de vento que estava assolando os discípulos que estavam debaixo de uma orientação de Jesus. A Bíblia nos diz que o Senhor, ele dá uma ordem aos seus discípulos para que entrassem no barco e atravessassem para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, a palavra nos diz que o Senhor subiu ao monte para orar. E aí, os discípulos seguiram a ordem de Jesus, prepararam o barco e começaram a partir sentido o outro lado do mar da Galileia.
Foi neste exato momento em que a Bíblia diz que eles estavam no meio do mar, açoitado pelo vento, que eles começaram a padecer e passar por uma situação difícil. Porque a Bíblia diz que o vento açoitava o barco e o vento era um vento contrário. E o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que Jesus tinha ficado no monte orando para descansar. Aí quando você lê o verso 25, o Senhor vai chegar no meio da situação e olha o que diz o verso 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. O interessante, irmãos, é que quando você vai observar aqui a quarta vigília da noite, nós vamos entender que a noite para os judeus ela era dividida por vigílias. Ou seja, a primeira vigília compreendia das 18 horas até as 21 horas. A segunda vigília ia das 21 à meia-noite. A terceira vigília ela ia da meia-noite às 3 da manhã. E a quarta vigília ia das 3 da manhã às 6 da manhã. Então, na quarta vigília da noite, entre as 4, 5, 6 da manhã, a Bíblia nos relata aqui que Jesus veio caminhando sobre as águas. Aí o versículo 26 me chama a atenção, porque a Bíblia diz que no meio daquele vento contrário, no meio daquela turbulência que eles estavam passando, olha o que diz o verso 26. E os discípulos viu caminhando sobre o mar. Os discípulos, em um dado momento daquela situação de vento contrário, de desespero, eles observam o Senhor vindo ao seu encontro de uma forma que eles nunca haviam visto. Jesus estava andando por cima das águas. E aí eles se assustaram e começaram a dizer, é um fantasma. E aí o Senhor se manifesta a eles dizendo, sou eu, tende bom ânimo, não temais. O que eu aprendo aqui, irmãos, é que os discípulos viu Jesus de uma forma totalmente diferente da a qual eles haviam visto até então. Eles estão vendo pela primeira vez o Senhor caminhando sobre as águas. E na minha compreensão aqui, Jesus está dando um grande ensinamento a eles. É claro que o texto aqui vai nos mostrar que o Senhor traz calmaria, o Senhor traz paz a eles em meio àquele caos de vento contrário que eles estavam passando. Mas o que é que eu aprendo aqui? É que no meio da adversidade que os discípulos estavam enfrentando, eles viram Jesus no controle da situação. E é isso que eu quero trazer para nós nesta noite aqui. Talvez nós estamos vivendo um tempo como nunca havíamos vivido. Um tempo que as famílias estão aflitas, preocupadas, não sabem o que vai acontecer nos dias que virão, se o Senhor não voltar para buscar a sua igreja. Porém, nós precisamos ter a confiança que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor dá uma ordem a eles no verso 22. Entrem no barco e passem para o outro lado. Se Jesus disse que eles iriam chegar, não importa, meu irmão, o que vai acontecer, as lutas que vão vir no meio da jornada. Se o Senhor deu a palavra, Ele é fiel para cumprir. E o profeta já havia vaticinado dizendo que o Senhor não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Então eles iam chegar, de qualquer forma eles iam chegar. Mas o vento era contrário. E eles viram Jesus andando sobre as águas. Jesus apareceu no meio do caos, no meio de uma situação adversa que eles estavam enfrentando,
e andando sobre as águas, dizendo, eu estou no controle. Talvez nós estamos aí desesperados por conta dessa epidemia, desse Covid que tem aí embaraçado a política, a nossa vida no cotidiano, a nossa vida religiosa na igreja. Mas eu quero te dizer, Jesus está no controle de todas as coisas. Ele vem andando sobre as águas e a Bíblia diz que Pedro, olhando para o Senhor, disse, se é tu mesmo, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E o Senhor disse para Pedro, vem Pedro. E Pedro começa a andar por cima das águas. Imagine, irmãos, o único homem, fora o Cristo, que andou sobre as águas. Nenhum homem do Antigo Testamento andou sobre as águas. Moisés, ele passou por terra seca quando Deus abriu o Mar Vermelho. Mas andar por cima das águas foi só o Senhor, que é o dono de tudo, e o Pedro aqui nesta passagem bíblica. Mas em um dado momento, Pedro ele começa a afundar, e está no texto porque que Pedro começa a afundar. No verso de número 30, a Bíblia diz, sentindo o vento forte, teve medo. O medo e a atenção ao vento que estava contrário contra a vida deles naquele barco, fez com que Pedro começasse a afundar. Sabe quando é que esse medo vai dominar o nosso coração se nós não vigiarmos? É quando nós deixarmos de olhar para o Senhor, que está no controle de todas as coisas, dizendo, ei, descansa o coração, aquieta a tua alma, porque o Senhor não perdeu o controle. Deus está no controle de todas as coisas, meus irmãos. E o interessante é que esses dias conversando com um irmão, ele me disse assim, pastor, mas por que essas coisas estão acontecendo? Eu falei, irmão, isso não deve nos espantar, porque Jesus diz que esses sinais aconteceriam porque seriam sinais que antecederiam a sua volta. Jesus está voltando. Eu creio no arrebatamento da igreja. Eu creio naquilo que Paulo deixou escrito na carta de 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 16 e 17, que diz que dado a palavra de ordem, o Senhor vai descer do céu com alarido e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e iremos ao encontro do Senhor nos ares. Então, vamos continuar com a nossa fé firme na presença do Senhor, não importa o vento contrário, não importa essa pandemia, vamos sim seguir as orientações como seres humanos que vivemos aqui, mas não vamos deixar nossa fé e nossa convicção em Deus ser abalada por conta dessa situação. O Senhor está no controle, e diz a Bíblia que no momento em que Pedro começou a afundar, ele clamou dizendo, Senhor, salva-me, e o Senhor estendeu a mão a Pedro e tirou Pedro de dentro das águas. E a Bíblia diz que quando o Senhor subiu com Pedro, ou melhor dizendo, entrou dentro do barco, o vento contrário cessou, houve bonança e chegaram no destino que o Senhor havia dito. Sabe o que eu aprendo aqui? Que os ventos vêm mesmo. E os ventos vêm para provar nossa fé. Os ventos vêm para ver se verdadeiramente nós somos ovelha ou somos bode. Então, em nome de Jesus, continua firme. Esse vento não vai fazer com que Deus abandone você ou que Deus deixe você perecer. Não! Deus não vai te deixar no vento. Não tem um louvor de um cantor que eu não me lembro o nome, mas diz assim, Deus não vai deixar você no vento. Pelo contrário, Ele está com você no vento. Ele te livra no meio da tempestade. Ele te livra no meio da cova dos leões. Ele te livra de dentro da fornalha, porque o nosso Deus não existe a palavra impossível no seu vocabulário. Que Deus em Cristo te abençoe. Toma posse dessa palavra e creia que por pior que seja a turbulência, o Senhor vem ao seu encontro dizendo, calma, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Descansa no Senhor, toma posse dessa palavra e seja abençoado em nome de Jesus.